E o nosso assunto agora é saúde. Março é marcado pela cor azul marinho de alerta para prevenção do câncer de cólon e do reto, também conhecido como câncer de intestino. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres brasileiros, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem agora aqui na ponta do nosso link o Dr. Dalton Corrêa, ele que é médico cirurgião oncológico. Boa tarde, Dr. Dalton. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir conversar com a gente sobre um assunto tão importante que é sempre a saúde. Boa tarde. Dr. Dalton, está me ouvindo? Eu estou ouvindo mal, para falar a verdade. Não sei se a conexão está com algum problema. Agora estou lhe ouvindo bem. Ah, Uma boa tarde, doutor. Muito obrigada por nos atender. boa tarde. Doutor, como eu comecei na minha fala, né, o câncer de intestino, que é o câncer de cólon e reto, mais conhecido como câncer de intestino, é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres brasileiros e é um assunto tão pouco divulgado, né? A gente fala muito do câncer de próstata, fala muito do câncer de colo de útero, câncer de mama. Sim, é um tumor bastante frequente, né? Ele perde em mulheres o de mama realmente é o mais comum, em homens o de próstata, né? E em segundo lugar vem já o câncer de intestino. Então, o câncer de pulmão também é bem frequente, né? Às vezes o de intestino fica em terceiro lugar, mas ele está entre segundo e terceiro lugar, né? Então, uma doença bastante frequente, sim. Doutor, quais orientações o senhor pode passar para todo mundo no sentido de prevenção, proteção e de alerta? Então, quando a gente fala em prevenção, a gente está falando de pessoas que não estão sentindo nada, né? Então, eu vejo, assim, no meu consultório, pacientes que chegam com esse diagnóstico e falam assim, mas eu não estava sentindo nada, e eu comecei a sentir agora, como que a doença já está tão avançada, se eu comecei a ter sintoma tem 15, 20 dias atrás. Quando a pessoa apresenta sintomas, né, alterações de hábito do intestino, sangramento nas fezes, perda de peso, isso aí são sintomas de doença já avançada. Quando a gente busca fazer um diagnóstico precoce, é aí que entra o programa de prevenção e a pessoa não está sentindo nada. Então eu vejo que isso é um motivo de confusão frequente, assim, as pessoas perguntam, mas se eu não estou sentindo nada, eu preciso fazer o exame? Precisa, né? O exame indicado é a colonoscopia, né? Que é um exame que a gente olha com um aparelho no interior do intestino, né? Um tubo que tem uma câmera na ponta, e, e esse exame está indicado a realização a partir dos 45 anos de idade, né? E para que a gente vá em busca de alterações que precedem o câncer. Então, essas alterações a gente chama de pólipos, né? São como se fossem pequenas verrugas assim que surgem na superfície do intestino e que, se a gente não remover durante a colonoscopia quando eles são pequenininhos, eles vão aumentando de tamanho e sofrem transformação maligna. Então, o objetivo do exame é achar esses pólipos, remover já eles na colonoscopia para que não surja nenhum crescimento e que eles não venham a se transformar. Dr. Dalton, esse câncer de cólon, né, ele tem uma taxa alta de cura se ele for detectado precocemente? Sim, tem um índice bem grande de cura se detectado precocemente. E mesmo em casos avançados, o tratamento melhorou muito nas últimas décadas, né? A gente tem pacientes inclusive com doença já fora do intestino. É muito comum a doença sair do intestino e ir para o fígado, né? Que a gente chama isso de metástase hepática. E mesmo pacientes dependendo, né, do caso, do número de metástases, a distribuição dessas metástases no fígado, ainda assim é possível esses pacientes ficarem curados, né, com os tratamentos que a gente possui hoje em dia. É claro que cada caso tem que ser avaliado, né, mas os casos iniciais com certeza, e mesmo os avançados, muitos a gente consegue, alguns curar e muitos melhorar bastante. Sim, o senhor falou em tratamento, né? Quais são os tratamentos mais comuns aí nesses casos?
Quando o tumor é bem inicial, às vezes a gente remove um pólipo que já tem uma transformação, né? Dependendo do grau de invasão daquele tumor na parede do intestino, a própria remoção do pólipo pela colonoscopia já é o tratamento, né? Se ele não invadiu as camadas mais profundas do intestino, a própria colono já tratou. Se ele tem uma invasão um pouco mais profunda, aí é necessário uma cirurgia onde a gente tira aquele segmento do intestino ali e faz uma emenda. A gente tira aquele pedaço que está a doença, né, e junta uma ponta com a outra depois. E aí, se a doença, esse pedaço vai para exame, né, e para aquele exame anatomopatológico, para biópsia, né, e aí de acordo com as características lá que a gente vê, né, nesse pedaço que saiu e que foi para ser examinado, a gente decide se o paciente vai precisar fazer quimioterapia ou não, né? Então, alguns pacientes precisam fazer quimioterapia. Pacientes que já chegam com doença já em pulmão, em fígado, doença mais avançada, e a cirurgia, se o paciente não está com muito sintoma, é melhor já começar com quimio e deixar a cirurgia para um segundo momento. Então, para cada fase da doença, né, tem um tratamento específico indicado, às vezes a gente precisa trocar a sequência um pouco, né, mas normalmente envolve isso, cirurgia em associação à quimioterapia. Doutor, existem outros sinais também aparentes e, sobretudo, com relação aí a tratamentos, quais foram os mais recentes avanços que a medicina está trazendo para buscar aí uma esperança para todas as pessoas que estão em tratamento de saúde? Então, a imunoterapia ela é uma nova arma aí que surgiu recentemente, né? Não é para todos os tumores que a gente pode usar, o tumor precisa ter uma alteração molecular específica, né? Que se chama instabilidade de microsatélite, mas os tumores que têm essa instabilidade e usam imunoterapia, a doença praticamente desaparece, assim, né? É uma resposta impressionante quando a gente vê, né? Foi no início do ano passado que surgiu esse estudo e a gente vê cada vez mais casos, assim, com isso que a gente chama de resposta completa, né? Quando o paciente é submetido a um tratamento sistêmico, ou seja, com remédio, né? E a doença some sem cirurgia. Isso a gente chama de resposta completa. Nesses casos, que em torno de 15% aí que tem essa instabilidade de microsatélite, essa alteração molecular, né, a imunoterapia pode ser usada e tem esse resultado fantástico aí. E os próprios quimioterápicos, né, que não são tão fantásticos assim, mas muitos a gente vê uma resposta muito boa, né, com redução importante da doença, às vezes casos que não eram operáveis, fazendo quimioterapia inicialmente, o tumor diminui de tamanho, se torna operável, né? Essas lesões no fígado da mesma forma, a gente pode tirar, né? Dependendo do número de distribuição. Então a própria cirurgia de fígado evoluiu muito, né? Antes se acreditava que quando tinha doença no fígado, em pulmão, isso já era uma doença incurável, né? Depois isso se entendeu que não é bem assim. Claro que se tem um número de nódulos que ultrapassa, né? Assim, o que é possível de remover, a cirurgia não é possível, mas quando tem um número, uma distribuição que permite a remoção completa, né, muitos desses pacientes podem ficar bons com a associação de quimioterapia e a cirurgia removendo esses nódulos. Sim. Doutor Dalton, numa das suas falas agora no começo, a gente falou sobre o câncer de intestino ser uma condição, né? É uma condição silenciosa, que geralmente não apresenta sintomas nos estágios iniciais. Isso significa que, de repente, alguém, né, ou algum paciente pode estar com a doença sem sequer saber. No caso, sim, por exemplo, do câncer de mama, né, em algum exame de rotina, ou mesmo o câncer de útero, né, no Papa Nicolau, que também é um exame de rotina, muitas vezes a paciente consegue detectar. Em exames de rotina, o paciente consegue detectar, através, sei lá, de um exame de sangue, por exemplo, se ele está com algum problema, nesse caso, com câncer de intestino? Não, na realidade o que pode sugerir é assim, uma anemia sem explicação. Tem os chamados marcadores tumorais, né? Tem uma substância que o tumor produz que chama antígeno carcino embrionário, que pode ser detectado em exame de sangue, sim. Mas ele não é bom para prevenção porque ele só aumenta em casos mais avançados. Então ele não serve para diagnóstico precoce, né? Então ele não deve ser utilizado para esse fim. A gente usa o exame mais para acompanhamento, assim, né? Se um paciente já tem diagnóstico, eu doso esse antígeno carcino embrionário num exame de sangue, se ele está alto, e eu vou tratando o paciente, eu espero que esse exame diminua, né, o valor dele, né? Então aí a gente pode usar para acompanhar, mas para diagnóstico precoce ele
ele não funciona. Tem um avanço agora, né, que detecta DNA circulante de tumor no sangue, né, que a gente chama de biópsia líquida, e que ainda não é disponível aqui no nosso meio, né, está saindo agora aí da parte experimental para a prática clínica, mas que muito breve vai ser possível, sim, através de exame de sangue, fazer isso. É um exame que detecta DNA de tumor circulando na corrente sanguínea, né? Chama biópsia líquida, né? O nome popularmente conhecido como biópsia líquida, onde é possível, através de um exame de sangue, achar o DNA de tumor circulando e a gente sabe que o paciente tem aquilo ali. O negócio então, Dr. Dalton, é ficar atento aos sinais do corpo, né? Porque cada um conhece o seu, sabe como ele funciona e se tem uma dorzinha, uma espetadinha, um enjoo, algum desconforto, é bom já dar uma olhada para que essa doença silenciosa não acabe tomando conta em proporções maiores, então, né? Sim, principalmente baseado na idade, né? A partir dos 45 anos de idade, isso a gente tem que se preocupar, né? Tem pacientes que desenvolvem a doença mais cedo, mas normalmente já tem daí uma história familiar, né? São casos de câncer coloretal hereditário, né? Quando já tem uma história forte na família, e a gente tem que começar a ver mais cedo isso, né? Mas para a população em geral, que não tem caso na família, a partir dos 45 anos de idade. Então tá certo, a gente conversou com o Dr. Dalton Corrêa, ele que é médico cirurgião oncológico. Dr. Dalton, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Estamos aqui sempre à disposição para qualquer outra informação para que o nosso ouvinte preste mais atenção na sua saúde. Tá certo. Muito obrigado. Muito também. obrigado e uma boa tarde.